a gente vai dividir nossa aula na primeira parte, rápida, que é uma parte teórica, e depois a gente vai para a parte prática, tentando identificar problemas de resolução de questões. Então, vamos começar a brincadeira. Então, o que é um verbo? Verbo é palavra que indica ação, estado, processo, fenômeno, posse, e é a única das 10 classes gramaticais que vai poder ser conjugada. Talvez uma forma de a gente diferenciar substantivos que indicam ação de verbos que indicam ação seja justamente que o verbo é a única que vai ser conjugada. Por exemplo, eu beijo meu filho diariamente. E o beijo dele é bom. Ponto. Aqui eu tenho a palavra beijo indicando uma ação. A palavra beijo aqui, espero que você tenha identificado como verbo. E a gente tem aqui embaixo a palavra beijo novamente indicando uma ação. Mas aqui a palavra beijo não é verbo, ela é um substantivo. Como é que eu faço para identificar, ou melhor, para diferenciar palavras que indicam ação quanto a serem verbos ou não? Se for verbo, vai estar conjugado. Eu beijo, tu beijas, ele beija, nós beijamos, vós beijais, eles beijam. Aqui eu tenho um artigo o fazendo referência à palavra beijo, que de antemão faz a gente perceber que, embora indique uma ação, beijo aqui é um substantivo. Alguma dúvida, meus amigos? Tudo certo? Tá. Onde é que a gente vai encontrar dificuldade a ponto de tropeçar nas próprias pernas quando se depara com essa ideia, seja numa prova ou seja no seu cotidiano? Quando você pensar em perca e perda. O carro deu PT, certo? O cara bateu o carro, destruiu o carro deu PT. PT significa o quê? Perca total ou perda total? PT, no sentido de carro, acidente, significa perda total. Perda é ação de perder, é o nome dado à ação de perder. Perda é substantivo. Perca é verbo, também é ação de perder, só que agora é conjugada. Presente do subjuntivo, lembra? Eu espero que eu perca, que tu percas, que ele perca, que nós percamos, que vós percais, que eles percam. Então, de antemão, saber o que é um verbo já ajuda você a não tropeçar no perca e perda, como muita gente faz por aí. Amigos, a gente está estudando morfologia. Eu não sei se você sabe, mas morfologia estuda a forma das palavras. E, falando em gramática, morfologia vai estudar, primeiro, os elementos formadores das palavras. É como se a gente pegasse uma palavra, fatiasse ela em pedacinhos e saísse dando nome aos pedacinhos que a gente fatiasse em razão do tipo de comportamento que eles apresentam. Então, quando a gente fala em estrutura do verbo, o que a gente vai fazer agora é fatiar um verbo. Tudo bem? Então, você já sabe que verbo é a palavra variável. Inclusive, o verbo é a palavra mais variável da língua portuguesa, porque no verbo a gente encontra verbos variando em pessoa, primeira, segunda ou terceira pessoa, do singular ou do plural, então pessoa e número, tempo, passado, presente, futuro, modo, indicativo, subjuntivo e imperativo. Então, o verbo é que mais varia. Então, verbo é a palavra variável que serve para indicar ação, estado, processo, fenômeno e posse, e é a única das 10 classes gramaticais que vai poder ser conjugada. Beleza? Seguindo. Amigos, radical é a menor parte da palavra que guarda o seu sentido. Tudo bem? Então, vamos verificar aqui como é que isso acontece em relação ao verbo. Temos aqui o verbo amávamos. Nesse verbo amávamos, a gente consegue identificar esse an, até porque ele vai estar presente em outras flexões do verbo amar. Eu amei, tu amaste, ele amou. Nós amávamos, vós amareis, seja como for, a gente vai ter esse anzinho aqui no começo, guardando o sentido do verbo amar, a gente vai chamar esse anzinho aqui de radical. Depois que a gente encontrar o radical de um verbo,
a vogal que vem imediatamente na sequência, normalmente vai ser a vogal temática. Essa vogal temática pode ser o A, indicando que o verbo é de primeira conjugação, o E, indicando que o verbo é de segunda conjugação, e o I, indicando que o verbo é de terceira conjugação. A gente vai encontrar em verbos irregulares, algumas vezes, vogais temáticas que não sejam essas. E aí a gente vai ter um processo chamado alomorfia, sobre o qual a gente vai conversar depois. Bom, a gente já sabe o que é radical, a gente já sabe o que é vogal temática, e o tema é justamente a junção do radical com a vogal temática. Agora, nenhum segredo, né? Tudo certo? Então vamos prosseguir. Desinência é a terminação que vai indicar a flexão. Eu não quero ser muito técnico, mas é pela terminação de um verbo que a gente sabe o tempo, o modo, a pessoa e o número que esse verbo está. E é justamente o que a gente vai fazer agora. É como se fosse um serviço de CSI gramática, sabe? A gente vai sair procurando pistas para identificar pessoa, número, tempo e modo. Vamos manter, inclusive, o mesmo verbo que a gente já vem trabalhando aqui. Então, vejamos. Amavamos. Eu sei que esse an guarda o sentido, é o radical. Eu sei que esse a é a vogal temática. Vamos começar pelo mos aqui. Esse mos trouxe pra gente alguma informação? Qual? De que estamos falando de um sujeito que está na primeira pessoa do plural. Ou seja, esse mos aqui trouxe pra gente informação referente à pessoa e ao número. Nós temos, portanto, aqui uma desinência, número, pessoal. Fez sentido? Esse vá aqui, eu vou ter que explicar rapidinho o que é pretérito perfeito e o que é pretérito imperfeito de um jeito bem fácil de entender, só para a gente conseguir fazer essa parte da matéria fazer sentido. Quando eu digo que um pretérito, que ele é perfeito, é porque ele indica que uma ação começou a acontecer no passado, por isso pretérito, e que essa ação foi concluída no passado sem interrupção. Se eu digo, por exemplo, nós comemos a pizza ontem. A ação de comer pizza começou a acontecer no passado? Sim. Ela foi encerrada? Sim. A gente começou e terminou. Alguma coisa atrapalhou a gente comer pizza? Nós temos, portanto, um pretérito perfeito, porque ele começou e terminou sem sofrer interrupção. Tudo certo? Tá. Se eu dissesse assim, nós comíamos uma pizza ontem quando encontramos uma lagartixa na massa. Nós comíamos pizza. Mas a ação começou a acontecer no passado? Ela foi concluída ou ela foi interrompida? Ela foi interrompida. Se o pretérito começa a acontecer e antes de sua conclusão ele é interrompido, nós estamos diante do pretérito imperfeito. Beleza? Nós amávamos aquele artista até que descobrimos que ele estava envolvido com drogas. Nós amávamos. A ação de amar começou a acontecer? Ela foi interrompida em algum momento? Então nós percebemos que nós temos aqui um pretérito imperfeito. Se eu tirar esse vá, nós teríamos, vou ter que mudar o acento, mas teria nós amamos. Amamos é uma coisa, amávamos é outra coisa. Você percebeu que foi esse vá que indicou que a gente começou a amar e parou de amar num dado momento? Então esse vá foi quem contou pra gente que nós temos aqui um verbo que está no pretérito imperfeito. Tudo bem até aqui? Tá. Alguém aqui já ouviu falar em modo verbal? São 3 os modos verbais: indicativo, subjuntivo e imperativo. Você só precisa saber que modo verbal está ligado à intenção. Se a pessoa quiser indicar que aquele fato é certo, o modo é indicativo. Se ela quiser indicar que um fato é duvidoso, hipotético, a gente tem o modo subjuntivo. E se ela quiser usar o verbo para dar uma ordem, uma sugestão ou um pedido, a gente tem o modo imperativo. Beleza? Se eu digo, nós amávamos aquele artista, essa ação foi dita com certeza. Não é uma ordem, também não existe dúvida. Nós amávamos, não amamos mais. Portanto, além de nos indicar
o vá indicar para a gente que o pretérito é imperfeito, ele indicou também que nós temos um verbo no modo indicativo. Ou seja, enquanto o mos indicou pessoa e número, por isso desinência número pessoal, o vá aqui vai indicar para a gente tempo e modo, portanto, desinência modo temporal. Tudo bem até aqui, amigos? Está fazendo sentido? Tá. Desinência modo temporal. Já expliquei que o vá indicou que o modo é o modo indicativo e o tempo é o pretérito imperfeito. Portanto, esse vá aqui vai ser a nossa desinência modo temporal. Só reafirmando que o mos contou pra gente que estamos falando do nós, primeira pessoa do plural, portanto, mos desinência número pessoal. A gente vai encontrar palavras que são variáveis e palavras que são invariáveis. As variáveis são substantivos, artigos, adjetivos, pronomes numerais e os verbos. As invariáveis são conjunções, preposições, advérbios e interjeições. Como o verbo está dentro das palavras variáveis, nós vamos encontrar elementos que vão indicar flexões de pessoa. O que é pessoa? É pessoa do discurso. Para que possa haver um ato comunicativo, a gente precisa de alguns elementos. Dentre os elementos necessários para que haja um ato comunicativo, existe a necessidade de ter alguém que fala ou alguém que escreve, e essa vai ser a primeira pessoa do discurso. Existe a necessidade de ter alguém que leia ou alguém que escute, e a gente tem aí a segunda pessoa do discurso. E a gente tem ainda o assunto sobre o qual se fala ou se escreve, que é a terceira pessoa do discurso. Então, primeira pessoa pode ser do singular ou do plural. Primeira pessoa do singular, eu. Primeira pessoa do plural, nós. Primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do singular, tu. Segunda pessoa do plural, vós. Terceira pessoa do singular, ele ou ela. Terceira pessoa do plural, eles ou elas. Beleza? Lembrando que o você e que vocês se referem à segunda pessoa usando a concordância de terceira pessoa. Vamos lá. Quando eu digo amávamos, de que pessoa nós estamos falando? Nós, primeira pessoa do plural, que foi indicado para nós pelo elementozinho mos. Flexão de número. Verbo pode aparecer ou no singular ou no plural. Eu sei que existe um enorme desconforto quando a gente vai usar a segunda pessoa, tanto do singular quanto do plural, porque a gente não gosta de conjugar verbo nessas pessoas. Número, amávamos, mos, conta pra gente que estamos no plural. Flexão de tempo. Como eu disse, o verbo é a única das 10 classes gramaticais que pode ser conjugado. E é a única que vai sofrer variação em passado, presente e futuro. Tá bom? Então aqui eu só vou te dizer que tempo verbal pode ser passado, chamado de pretérito, o presente e o futuro. Daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre cada um dos tempos verbais de forma independente, dando atenção que esses tempos merecem. Até aqui, amávamos. Percebemos que é uma ação que começou a acontecer no passado. Então nós temos pretérito. Percebemos que essa ação que começou a acontecer no passado, antes de ser concluída, ela foi interrompida. Portanto, nós temos pretérito imperfeito. Queridos amigos, flexão de modo. Muita gente confunde isso aqui em prova, se embanana todo, e é uma das coisas mais fáceis de se verificar no verbo. Porque a gente não precisa se prender a nenhuma estrutura, um jeito de escrever, uma terminação. Não, só tem a ver com intenção. Se o verbo é usado para indicar certeza, o modo é indicativo. Se o verbo é usado para indicar dúvida, hipótese ou desejo, com exceção do pretérito, do futuro do pretérito, que causa um pouco de dúvida na gente, mas depois a gente conversa sobre ele. E se a gente vai usar o verbo para indicar ordem, sugestão ou pedido, a gente tem o modo imperativo. Beleza?
Então, só tem a ver com intenção. Quando eu digo amávamos aquele artista, eu estou fazendo menção a uma ação de amar, afirmando que ela de fato aconteceu, indicando certeza desse fato. Beleza? Portanto, nós temos um modo aqui indicativo. Atenção, porque mesmo, por exemplo, na frase eu estudarei gramática não, essa dá para acreditar. Eu estudarei química durante toda a madrugada. Mentira. Todo mundo aqui sabe que eu não vou estudar química. E quando eu digo estudarei no futuro, ainda que o verbo esteja no futuro, quando eu digo estudarei, eu uso o verbo indicando certeza do que vai acontecer? Pode ser mentira, mas quando eu uso o verbo, estou usando indicando certeza? Então o modo é indicativo, ainda que você saiba que seja mentira, ainda que seja um fato futuro. Se foi usado o verbo indicando certeza, nós temos um modo indicativo. Beleza? Estou falando isso porque isso é uma pegadinha. Os caras colocam no futuro e daí quando está no futuro você pensa, pode acontecer, pode não acontecer. Não tem a ver com acontecer ou não acontecer. Tem a ver com o fato de o verbo ser usado para indicar certeza, ainda que sobre um fato futuro e mentiroso. Ainda assim o verbo estará no modo indicativo. Tudo bem até aqui, amigos? Prosseguindo. Vozes verbais. Normalmente, quando alguém vai explicar isso para a gente no ensino médio, eles vão falar assim para você. Voz ativa é aquela em que o sujeito realiza ação. Voz passiva é aquela em que o sujeito sofre ação. Voz reflexiva é aquela em que há troca de ações. Mas uma coisa muito importante que eles esquecem, normalmente, de explicar é o que leva a gente a querer usar a voz ativa, a voz passiva ou a voz reflexiva, porque são razões diferentes. Então agora eu vou aproveitar e vou explicar o que são as vozes verbais e quando é que a gente vai usar cada uma delas, tá bom? Bom, voz verbal. A gente tem primeiramente a voz ativa. Voz ativa é aquela em que o sujeito realiza a ação verbal. Eu sei que até agora eu estou explicando da mesma forma que eu disse que faziam, mas daqui a pouco eu vou dar o pulo do gato. Por exemplo, então, voz ativa é aquela em que o sujeito realiza a ação. Se eu digo assim, José comeu o bolo. Qual é o sujeito da oração José comeu o bolo? José. O José, que é o sujeito, ele realizou ou ele sofreu a ação de comer o bolo? Então a gente tem um sujeito que agiu, tá? Eu vou chamar ele de sujeito agente. E nós temos, portanto, aqui a identificação da voz ativa. Eu pergunto a você, é possível eu transmitir a mesma informação com o foco não em quem realizou a ação, mas sim com o foco em quem sofreu a ação? Como ficaria isso? O bolo foi comido por José. O bolo foi comido por José. O que é que foi comido por José? O bolo. Vou trocar só a cor aqui. Então agora eu tenho o bolo sujeito. Desculpem a letra feia. Esse sujeito realizou ou sofreu a ação? O bolo foi comido por José. O sujeito sofreu a ação. Se o sujeito sofreu a ação, nós temos aqui a voz passiva. A gente vai encontrar duas formas de expressar a voz passiva. Uma delas vai apresentar uma locução verbal, dois verbos, o verbo auxiliar e o verbo principal no particípio. É o caso, ó. O bolo foi comido por José. Eu expressei uma voz passiva usando uma locução verbal com dois verbos. Quando eu tenho uma voz passiva em que há locução verbal, ou seja, que ela é maior, que ela é mais extensa que a outra, eu vou chamar de voz passiva analítica. Uma observação. Está vendo a expressão por José? O bolo foi comido por José. O José, aqui, é o cara que realizou a ação?
Sim? Sim. Nós estamos na voz ativa ou na voz passiva? Passiva. Quem realiza a ação, quem age estando na voz passiva, é chamado por nós de agente da passiva. Bom, se as duas informações são as mesmas, José comeu o bolo e o bolo foi comido por José, o que me leva a usar uma em vez da outra? Mas a pergunta? O que me leva? Se as duas expressões trazem a mesma informação, o que me faz usar uma e não a outra? Depende do que você quer dar ênfase, né? De- Para dar ênfase ao José. Exatamente. Para dar ênfase ao bolo. Exatamente. Eu vou usar a voz ativa sempre que eu quiser dar ênfase a quem realiza a ação. Aqui é mais provável que eu seja amigo do José. Na frase de baixo, o bolo foi comido por José, é muito mais provável que o meu interesse fosse maior no bolo do que no José. Então, a gente é que escolhe se a gente usa a voz ativa ou se a gente usa a voz passiva, dependendo de quem é que a gente queira, a quem é que a gente queira dar mais ênfase. Tudo bem? Então, voz ativa, ênfase é quem realiza a ação verbal. Voz passiva analítica, a ênfase recai sobre o elemento que sofre a ação. E a gente ainda tem, além da voz ativa e da voz passiva analítica, a gente tem ainda uma forma resumida de voz passiva, chamada voz passiva sintética. Comeu-se o bolo, de certa forma, é equivalente a o bolo foi comido? Sim, só que é uma forma resumida de falar que o bolo foi comido. Quando eu quero usar a voz passiva dessa forma, em que eu vou encontrar um verbo transitivo direto, mais um C, que vai ser chamado de partícula apassivadora, mais algo ou alguém, que nesses casos já vai ser o sujeito da oração. Quando eu encontrar essa estrutura, verbo transitivo direto, mais ser mais algo ou alguém, eu vou estar diante da voz passiva sintética. Sintética no sentido de ser resumida, sintetizada. Tudo bem? E alguém pode me dizer quem é que recebe a atenção na voz passiva sintética? Na voz ativa é quem realiza a ação. Na voz passiva analítica é quem sofre ação. E na voz passiva sintética, quem recebe os holofotes é a própria ação, o próprio verbo. Então, quando eu quiser dar ênfase ao verbo, eu uso a voz passiva sintética. Quando eu quiser dar ênfase a quem realizou a ação, eu uso a voz ativa. Quando eu quiser dar ênfase a quem sofreu a ação, eu uso a voz passiva analítica. Lembrando que só vai ser possível usarmos a voz passiva, seja ela sintética ou analítica, quando nós tivermos um verbo transitivo direto ou transitivo direto e indireto. Por quê? Porque o objeto direto da voz ativa é ele que vai se transformar em sujeito na voz passiva. Ou seja, só haverá voz passiva quando houver um objeto direto que vai ser transformado em sujeito. Ou seja, verbos intransitivos, verbos de ligação e verbos transitivos indiretos não terão voz passiva. Beleza? E é por isso que o C, que acompanha verbo transitivo direto, é chamado de partícula apassivadora. Se eu encontro o C acompanhando qualquer tipo de verbo que não tenha objeto direto, esse C pode ser um monte de coisa, menos partícula apassivadora. Normalmente esse C que eu acabei de mencionar vai ser índice de indeterminação do sujeito, mas ainda assim, nem sempre. A gente tem alguns Cs espalhados por aí que podem aparecer nas provas também. Haverá uma situação em que o sujeito vai realizar a ação e vai sofrer os efeitos da ação que ele mesmo realizou. Se liga. José cortou. Se eu parar por aqui,
José cortou. Quem corta, corta algo ou corta alguém. Até o presente momento, tudo indica que a gente vai ter aqui uma voz ativa. E se eu disser que o José cortou-se com a faca? Cortou assim mesmo. Esse Czinho aqui, por acaso, ele contou pra gente que o sujeito José não só é o cara que realizou a ação, mas como é o cara que sofreu os efeitos da ação? Se o sujeito realiza a ação e sofre os efeitos da ação que ele mesmo praticou, a gente vai ter uma voz chamada de voz reflexiva. O verbo aqui é transitivo direto, esse C é o objeto direto reflexivo. José realizou a ação. Quem corta, corta algo, corta alguém. Ele cortou o quê? A ele mesmo, representado pelo C, portanto, objeto direto. Como esse C é quem jogou a ação de volta para o sujeito, esse C aqui é um pronome reflexivo que a gente vai chamar de objeto direto reflexivo. Por último, a gente tem a voz chamada de recíproca. Voz recíproca é aquela em que haverá troca de condutas na esfera do sujeito. Por exemplo, João e Maria se beijaram. Você acha que cada um beijou a si mesmo? O João beijou a si mesmo, mas não. Houve troca de condutas. O João beijou a Maria beijou o João. Então, um elemento dentro do sujeito realizou uma ação que recaiu sobre o outro, havendo troca de condutas, havendo, portanto, reciprocidade. Temos aqui, portanto, voz recíproca. Bom, tempos verbais. A gente vai falar genericamente em passado, presente e futuro. Até aqui, desse jeito, não há muita dúvida. Mas agora vamos seguir nos tempos verbais, todos eles. Deixa eu ver se está aqui. Se eu abordei, ok. Queridos amigos, presente. Não há grandes dúvidas quanto ao verbo no presente. Ele vai indicar normalmente uma ação que está acontecendo neste momento. Daqui a pouquinho, quando eu for falar em modos verbais, eu vou dizer a vocês que o presente do indicativo pode abordar outras situações ainda, mas no momento, presente é o verbo que indica uma ação que esteja acontecendo normalmente no momento em que se fala. Passado ou pretérito pode ser perfeito, imperfeito ou mais que perfeito, mas de toda forma, neste momento eu vou te dizer que passado é o verbo sendo utilizado no momento anterior ao momento da fala. Pelo menos em regra é isso. Futuro, não tem nem muito o que dizer, é o verbo acontecendo no momento, em regra, posterior ao momento da fala. Porque a gente vai ter também o futuro do pretérito, que é o futuro em relação não ao momento da fala, mas é o futuro em relação a um fato acontecido no passado. Então, mas no momento, futuro é o verbo sendo utilizado para fazer alusão a um fato posterior a outro, a um ponto de referência. Modos verbais, já expliquei agora há pouco, mas vou explicar de novo, tem a ver com intenção. A gente vai encontrar 3 modos verbais. O modo indicativo sendo utilizado para indicar certeza, o modo subjuntivo sendo usado para indicar dúvida, hipótese ou desejo, e o modo imperativo sendo usado para dar ordem, sugestão ou fazer pedido. Imperativo é o verbo sendo usado para dar uma ordem, uma sugestão ou para fazer um pedido. O que vai indicar se é sugestão ou se é uma ordem é a entonação da fala ou, na escrita, a presença normalmente de um ponto de exclamação. Isso já foi assunto de prova, se não me engano, na penúltima prova da PM aqui do Tocantins. Vocês se lembram dessa questão ou não? Daí, solta a moça, rapaz! E no texto havia um ponto de exclamação. Em uma das questões se falava que ele deu uma sugestão. Não, não foi sugestão, foi uma ordem. A gente percebeu a ênfase pelo ponto de exclamação. Beleza? Então, seguindo. Tempos do indicativo. Indicativo, você lembra que é o modo verbal usado para denotar certeza, certo? No modo indicativo, a gente tem alguns tempos verbais. O presente,
futuro do presente, pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, pretérito imperfeito e o futuro do pretérito. E é sobre esses tempos verbais todos que a gente começa a conversar agora. Amigos, presente do indicativo é o verbo sendo utilizado para indicar que uma ação está acontecendo no momento em que se fala. Ou ainda, usado para indicar que uma ação ela é atemporal. Por exemplo, o homem é mortal. Esse homem é mortal, esse indica uma situação que acontece e sempre aconteceu. Desde que o homem surgiu na história do planeta, ele é mortal, ele morre. Como tudo, morre. A gente vai poder também usar o verbo no presente para indicar um fato passado. Alguém já ouviu falar nisso? Isso acontece com muita frequência em livro de história. Se liga, em 1492, Cristóvão Colombo descobre a América. O natural não seria que eu dissesse descobriu a América? Então por que o livro de história normalmente usa esse verbo no presente? Para trazer à cabeça de quem está lendo quase que a visualização daquele acontecimento. Em 1492, Cristóvão Colombo descobre a América, a gente quase que vê os barcos do Cristóvão Colombo chegando na América. A gente vai poder usar ainda o verbo no presente para indicar um fato futuro. Normalmente isso acontece em textos jornalísticos. Por exemplo, Neymar joga na quinta-feira que vem pelo Brasil. Neymar joga ou jogará? O natural seria jogará. Por que se usou no singular? Pela mesma razão, para tentar trazer o ouvinte ou o leitor a quase visualização da coisa acontecendo. Exemplo, vejo vídeos todos os dias. Se você parar para analisar, o verbo vejo aqui, que feio que ficou isso, hein? O vejo aqui está sendo utilizado para indicar uma ação que é contínua, que não está acontecendo só no momento em que eu falo, ela acontece sempre de forma atemporal. Pretérito perfeito. O nome é praticamente autoexplicativo. Pretérito é porque é passado. Perfeito porque é aquela ação que começou a acontecer no passado e que foi concluída sem interrupção. Tudo bem? Então, ontem eu comi um pão. O verbo comer aqui indica uma ação que começou a acontecer anteriormente ao momento em que eu estou falando agora. Começou a acontecer no passado. Essa ação de comer o pão foi concluída ou foi interrompida? Foi concluída, portanto, nós temos um pretérito perfeito. Pretérito imperfeito é aquele que indica uma ação que começou a acontecer no passado e faz menção a uma ação que não se concluiu. Por exemplo, ontem eu comia um sanduíche quando meu filho chegou com um bolo de chocolate. Eu comia o sanduíche. Eu comecei a comer o sanduíche? Comecei. Terminei de comer? Essa ação começou, mas foi interrompida. Sim? Então a gente tem aí um exemplo de pretérito imperfeito. Mas o pretérito imperfeito também pode ser utilizado para indicar que uma ação era habitual e parou de ser. Por exemplo, durante a minha faculdade, eu jogava bola toda quinta-feira. Quando eu digo que eu jogava a bola toda quinta-feira, eu estou fazendo referência a uma ação que acontecia com frequência e que num dado momento deixou de acontecer. Então, só para você saber, o pretérito imperfeito também serve para indicar ações que eram habituais e que pararam de ser. Exemplo, ontem eu comia um pão quando encontrei um bolo de chocolate. Aqui nós temos o verbo comia, indicando que uma ação começou a acontecer no passado e que foi interrompida antes de sua conclusão. Bom, se a gente já sabe que pretérito perfeito indica uma ação que começou a acontecer no passado e que foi concluída, e que o pretérito imperfeito indica uma ação que começou a acontecer no passado e que foi interrompida antes de sua conclusão, ou indica ainda uma ação que era habitual e deixou de ser, a gente ainda vai encontrar o pretérito mais que perfeito, que nada mais é do que o passado
tendo como ponto de referência um outro verbo também no passado. Ou seja, ele é o passado em relação a um acontecimento também passado. Exemplo: quando liguei a televisão, a luta já terminara. Eu vou fazer aqui uma linha do tempo. Aqui é o presente, momento zero. Para trás é o passado. Para frente é o futuro. Quando liguei a televisão, a luta já terminara. Liguei indica uma ação, passada, presente ou futura? Passado. Liguei, já aconteceu. Então, no passado, eu vou colocar o verbo liguei aqui, ó. Liguei. Esse liguei é um exemplo de pretérito perfeito. Ação que começou e se concluiu no passado sem interrupção. Beleza? Tá. Quando liguei a televisão, a luta já terminara. O verbo terminar. A luta terminou antes de eu ligar a televisão ou terminou depois de eu ligar a televisão? A luta terminou antes. Então, vou fazer aqui a barra do terminara, tá? Terminara, não tem acento, não é terminará, é terminara. Então, perceba, você concorda que liguei é o pretérito perfeito? Você percebeu que o verbo terminara, ele é mais pretérito, ele é mais passado que o pretérito perfeito? Então, o verbo terminara é um exemplo de pretérito mais que perfeito. Porque ele é o passado em relação a outro verbo também no passado. Tudo bem, amigos? E a gente pensa, quem é que usa o pretérito mais que perfeito? Assim, ninguém. A gente vai encontrar o pretérito mais que perfeito usado hoje como sendo o pretérito mais que perfeito em tempo composto, que ficaria assim: a luta já tinha terminado ou a luta já havia terminado. Então, só para você saber, terminara é a mesma coisa que tinha terminado ou havia terminado. A gente usa isso no dia a dia? Quando eu cheguei, ele já tinha saído, já tinha corrido, já tinha comido, já tinha comprado. A gente usa isso com muita frequência. E tinha ou havia mais o particípio é a mesma coisa que o pretérito mais que perfeito na sua forma simples, essa que a gente deixou de usar há muito tempo. Tudo certo até aqui, amigos? Pretérito mais que perfeito é o passado em relação a outro verbo também no passado. Futuro do presente. Aqui não tem muito segredo, né? O futuro do presente nada mais é do que o futuro, tendo como base, como referência, o agora, o presente. Por exemplo, amanhã comprarei um livro. O comprarei indica uma ação que é posterior ao momento presente, ao momento da fala. Por isso, futuro, tendo como ponto de referência o presente. Amanhã jogarei videogame. O jogarei se refere a uma ação futura em relação ao agora, em relação ao presente, por isso futuro do presente. Futuro do pretérito. Muita atenção com o futuro do pretérito, porque é muito comum que a gente ache que o futuro do pretérito faz parte do modo subjuntivo, por denotar uma dúvida ou uma hipótese. Mas ele continua fazendo parte do indicativo. Ele é chamado de futuro do pretérito porque ele se refere ao futuro, tendo como ponto de referência um fato passado. Vou dar um exemplo aqui. Em 2010, meu pai me disse que em 2015 me daria um carro. Eu quero que vocês fiquem atentos, por favor, ao verbo disse e ao verbo daria. E ao momento em que eles ocorreram, porque eu usei um esqueminha que vai dar para te explicar direitinho. Vamos lá. Isso aqui novamente é a reta do tempo, tá?
Aqui eu marco 0. Aqui, ó, 2010. Em 2010, meu pai me disse. 2015 eu vou colocar aqui, tá? Ele me disse que em 2015 ele me daria um carro. Você concorda que disse é pretérito perfeito? Ele abriu a boca, começou a falar e encerrou, terminou de falar. Então, em 2010 aconteceu o verbo disse. 2015, daria. Você concorda que o verbo daria se refere a um momento posterior a 2010? 2015, ele me daria. Ele me disse em 2010 que em 2015 ele me daria um carro. O daria é futuro em relação a 2019? Passado. Mas em relação a 2010? Ele é futuro, então o daria, ele é futuro em relação a 2010. Então ele é o futuro tendo como referência um verbo no passado. Por isso ele é o futuro do pretérito. Bom, agora a gente vai conversar sobre subjuntivo. Subjuntivo é aquele modo verbal usado para indicar dúvida, hipótese ou desejo. Presente do subjuntivo. Existe uma muletinha que eu uso para conjugar verbo no presente do subjuntivo. Como é que eu faço? Eu começo assim. Eu espero que. Verbo estudar. Presente do subjuntivo. Eu espero que eu estude. Eu espero que tu estudes. Eu espero que ele ou ela estude. Eu espero que nós estudemos. Eu espero que vós estudeis. Eu espero que eles ou elas estudem. Então começa com eu espero que eu. Fica muito mais fácil de você conjugar e não se perder. Entendeu, Jeová? Vamos conjugar o verbo comer. Eu espero que eu coma, que tu comas, que ele coma, que nós comamos, que vós comeis, que eles comam. O subjuntivo só vai ter o pretérito imperfeito. Então, o passado, na forma simples, vai ser pretérito imperfeito. O macete, enquanto a gente começa a conjugar o presente do indicativo, do subjuntivo com espero que eu, o pretérito imperfeito você começa com se eu. Verbo estudar. Se eu estudasse. Se tu estudasses, se ele estudasse. Se nós estudássemos, se vós estudasseis, se eles estudassem. Veja que a gente está usando aqui o verbo estudar de forma a não ter certeza daquilo. Se eu estudasse, a vida seria melhor. Se eles estudassem, não é certeza se vai ou se não vai estudar. Por isso, subjuntivo. Tudo bem? Se eles estudassem todos os dias, a vida seria diferente. Futuro do subjuntivo. O grande lance é começar com quando eu. Quando eu estudar, quando tu estudares, quando ele estudar, quando nós estudarmos, quando vós estudardes. Quando eles ou elas estudarem. Beleza? Então, não se esqueçam das nossas muletinhas para conjugação. Presente do subjuntivo. Eu espero que. Pretérito imperfeito do subjuntivo. Se eu. Futuro do subjuntivo. Quando eu. Eles viajarão pelo mundo quando eles passarem no concurso. Esse passarem aqui é um exemplo que a gente tem de futuro do subjuntivo. É certeza que vão passar? Não, pode ser que passe, pode ser que não passe. Então, quando passarem, esse passarem aqui, futuro do subjuntivo. Modo imperativo. Na teoria é muito simples. Na teoria é imperativo é o verbo sendo usado para dar ordem, sugestão ou pedido. Mas tem algumas particularidades que merecem atenção. Primeira particularidade.
todo verbo que você encontrar no modo imperativo, ele vai ter um sujeito oculto. A gente vai ter dois tipos de imperativo. O imperativo afirmativo, em que você dá uma ordem positiva. Estude, faça, corra, trabalhe. E vai ter ainda, e esse é o imperativo afirmativo. A gente vai ter ainda o imperativo negativo, que é aquele em que a gente vai usar a palavra não, mas mais o verbo dando alguma ordem, sugestão ou pedido. Eu sei que é comum que a gente ache que o imperativo afirmativo e o imperativo negativo apresentam como diferença somente a palavra não, mas isso não é verdade. E é muito cobrado o imperativo afirmativo e o imperativo negativo em concurso público, das mais variadas formas. E, pensando nisso, eu fiz uma tabelinha, deixa eu ver se é ela, isso. Eu fiz uma tabelinha para a gente entender como montar o verbo no modo imperativo. Bom, como é que funciona isso? Primeira coisa que a gente vai ter que fazer é conjugar o verbo que a gente tem interesse no presente e no indicativo. Dá um espacinho para a gente colocar o imperativo afirmativo, depois conjugar o verbo no presente do subjuntivo. E depois dá um espacinho para a gente colocar o verbo no imperativo negativo. Então, vamos lá, um verbo fácil que é o verbo estudar. Eu estudo, tu estudas, ele estuda, nós estudamos, vós estudais, eles ou elas estudam. Alguma novidade até aqui? Tá. Vamos montar agora o imperativo afirmativo. Daquele verbo usado para dar uma ordem positiva. Primeira observação, dá para eu mandar em mim mesmo? Vai, Darê, faça, não faço, e vai que rola uma discussão. Então não dá para mandar em si mesmo. O imperativo não vai ter a primeira pessoa do singular por razões óbvias, porque não dá para eu mandar em mim mesmo. Beleza? Tá. Já que a gente já sabe que não tem a primeira pessoa do singular no modo imperativo afirmativo, vamos dar continuidade. Eu vou pegar o tu e o vós e vou tirar o S dele. Aqui. Eu estudo, tu estudas. Tira o S e arrasta para o meio. Então fica estuda tu. Então eu estudo, tu estudas. Tira o S e arrasta para o meio. Ele ou ela estuda, nós estudamos, vós estudais. Você vai pegar, como eu disse, o tu e o vós e vai tirar o S. E vai arrastar para o meio. Então fica imperativo afirmativo. Estuda tu, vós estudais, tira o S, sobra estudai vós. É bíblico, lembra? Do orai e vigiai. Vamos conjugar o verbo orar? Eu oro, tu oras, ele ora. Nós oramos, vós orais. Tira o S do orais. Sobra orai, vós. Verbo vigiar. Eu vigio, tu vigias, ele vigia. Nós vigiamos, vós vigiais. Tira o S. Vigiai, vós. Orai e vigiai. Qual o sujeito das orações? Vós. Beleza? Então aqui, terminando de fechar a formação do modo imperativo afirmativo. Tu e vós do presente do indicativo sem o S. Arrastamos para frente e vira o tu e o vós do imperativo afirmativo. Beleza? Tá. As outras formas eu vou puxar do presente do subjuntivo sem mudar nada. Então fica, primeira pessoa não tem, tu estuda, tu estudas, estuda tu. Aqui eu vou puxar o estude, ele ou você. Então eu vou trocar por você. Então tem estuda tu, estude você. Eu puxo daqui, né? Estudemos nós, estudai vós e o estudem vocês. Sobrevivemos então à formação do modo imperativo? Entenda uma coisa, você vai ter que treinar isso aqui umas 30 vezes para memorizar. Foi assim comigo, vai ser assim com você, não tem como fugir. Beleza? Então, o tu e o vós do presente do indicativo sem o S arrasta para o tu e para o vós do imperativo afirmativo.
As outras formas você vai puxar do presente do subjuntivo sem mudar nada, a não ser o ele ou ela por você e o eles e o elas por vocês. Beleza? Bom, imperativo negativo, ordem negativa. Primeira pessoa. Tirar foto é mais caro, viu? Primeira pessoa não tem. Segunda pessoa. A segunda e todas as outras, todas. Tem uma questão disso na bateria aqui, viu? Que eu mandei para vocês. Como é que eu monto o imperativo negativo? Vai ser o presente do subjuntivo inteiro, igualzinho, só com a palavra não na frente. Não, 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 não e não. Então fica, espero que eu estude, que tu estudes. Não estudes tu. Não estude você. Não estudemos nós. Não estudeis. Veja, o imperativo afirmativo. Estudai vós. O afirmativo e o negativo. Não estudeis vós. Aqui mora uma pegadinha. É correto afirmar que não estudai vós é o imperativo negativo? Sim ou não? Não. O imperativo negativo é não estudeis vós. O estudai é o imperativo afirmativo. Nossa, isso parece tão confuso, parece mesmo. E vai ser confuso até você fazer 10 ou 15 vezes isso daqui para memorizar, para nunca mais esquecer. Enquanto você não fizer esse processo umas 10 ou 15 vezes, isso aqui pode ser usado contra você na prova. Porque se aparecer lá, talvez você erre. Sabendo disso, você estuda antes. Então, não, para findar, não estudem vocês. Terminamos aqui a formação do modo imperativo. Tudo bem até aqui, amigos? Eu separei as frases para a gente fazer algumas análises sobre elas. Primeira parte, fala-se em reabilitação psicossocial. Segunda parte, há pelo menos 4 décadas. Vamos primeiro ver o que eles estão querendo nas alternativas, tá? Vamos para a alternativa. Ambos impessoais, no sentido que assumem no texto. Vamos voltar, vamos verificar se ambos são impessoais. Vocês se lembram do que são verbos impessoais? Verbos impessoais são aqueles verbos que não vão ter sujeito e que vão ficar obrigatoriamente, em regra, na terceira pessoa do singular. De bater o olho, eu percebo que há sim um verbo impessoal. O verbo haver é, sem sombra de dúvida, o verbo impessoal que mais aparece em prova de concurso. Quando você encontrar o verbo haver sendo utilizado com o sentido de existir, com o sentido de tempo decorrido ou com o sentido de acontecer, a oração não vai ter sujeito e o verbo vai ser chamado de impessoal. O verbo haver aqui foi utilizado indicando tempo que já passou? Então, nós temos aqui uma oração sem sujeito. Esse verbo é, sim, um verbo impessoal. Tá? Ele não tem sujeito. Mas, só lembrando, ele é um verbo transitivo direto. Ele pede o complemento. Se chegou para você e falou, olha, havia. Você vai perguntar, havia o que, Darie? O verbo haver, seja com o sentido de existir, seja com o sentido de acontecer, ou indicando o tempo que já passou, ele é verbo transitivo direto. E a expressão 4 décadas aqui é um objeto direto. Tudo bem? Vamos já analisar. Bom, então, o verbo fala aqui. Eu não sei se você se lembra, mas ele é um verbo transitivo indireto, pelo menos o texto, desculpa a escrita, mas o texto sugere isso. Em reabilitação psicossocial, objeto indireto, o ser que acompanha esse verbo, verbo transitivo indireto, neste caso vai ser um índice de indeterminação do sujeito.
Ou seja, o verbo tem sujeito indeterminado e não sujeito inexistente. Ou seja, na alternativa A, somente o segundo verbo, o verbo haver, é impessoal. O verbo anterior é um verbo pessoal com sujeito indeterminado. Ou seja, alternativa A está fora. Alternativa B. Intransitivo com C e transitivo direto no sentido de tempo decorrido. Essa aqui poderia ser a resposta correta, mas não é. Por que que poderia ser a resposta correta? Inclusive com margem para recurso. Porque é comum que quando a gente encontra o verbo falar, mais a preposição em, mais de ou sobre, falar em algo, de algo ou sobre algo, há gramáticos que consideram que o verbo é intransitivo e que o em algo, de algo, sobre algo é adjunto adverbial de assunto. Tá? Essa questão aqui seria uma questão controvertida. Mas vamos lá. Intransitivo, não, a gente já assumiu que o verbo é transitivo indireto, mas aqui também teria espaço para ser a resposta correta. Você marcou essa? Não está de todo errado, não. Transitivo indireto, com C, sim, e transitivo direto no sentido de tempo decorrido. A resposta que eles procuravam era essa aqui, mas poderia ser também a alternativa anterior, dando margem para recurso, inclusive. O verbo é pronominal e impessoal. Não, primeiro que ele não é pronominal. Vocês se lembram do que é um verbo pronominal? Verbo pronominal é aquele em que o pronome faz parte do verbo, que em regra, especialmente se ele for essencialmente pronominal, a gente não consegue conjugar o verbo sem a presença do pronomezinho. Beleza? Então aqui, pronominal, não. Impessoal também não, que já disse que ele é um verbo que tem sujeito indeterminado e não sujeito inexistente, como aconteceu no segundo verbo. Ambos transitivos indiretos. Já vimos que o segundo verbo lá, o verbo haver, como impessoal, seja com sentido de existir, de acontecer ou indicando o tempo que já passou, ele é verbo transitivo direto. Beleza? Questão 2. A Rede Globo importa um programa que pode, a médio e longo prazo, demolir tudo o que os grandes mestres das lutas conseguiram em anos. Eu vou passar esse texto para frente para a gente poder ver o que eles estão pedindo. Assinar a alternativa correta. As formas verbais importa e pode indicam o tempo e o modo em que os fatos relatados ocorreram. Isso é, no passado, gramaticalmente conhecido como pretérito perfeito do indicativo. De cara eu vou dizer que o importa, para virar pretérito perfeito, seria importou. Importa é presente. Pode é presente. Pôde seria pretérito perfeito. Mas o importa aqui já resolveu o problema pra gente. Tudo bem? Deixa eu voltar aqui. Vamos analisar o que a gente puder analisar aqui. Eu sei que vão perguntar aqui sobre sujeito, tipo de complemento e tudo mais. Então já vamos analisar tudo agora, tá bom? Verbo importar. O pode aqui é presente. O a médio, se fosse pôde, se eu quisesse colocar o acentozinho, eu poderia. Beleza? A Rede Globo importa um programa que pode, a médio e longo prazo, demolir tudo o que os grandes mestres das lutas conseguiram em anos. Verbo importa, verbo pode. Demolir e conseguir. Temos 4 orações. Vou fazer separações, vou classificar tudo que aparecer. A Rede Globo importa um programa, barra, que pode, a médio e longo prazo, demolir tudo. O fica aqui desse lado. Aqui. Então aqui eu tenho uma locução verbal, tá?
Eu falei que era 1, 2, 3, 4 orações, mas não são. São só 3 orações. Pode demolir é uma expressão única. Colocaram a médio e longo prazo, colocaram entre os verbos da locução verbal um adjunto adverbial de tempo, só para separar os verbinhos. Então vamos lá. A Rede Globo importa um programa. Quem é que importa o programa? Rede Globo. Sujeito. Quem importa? Quem importa? Importa algo. Verbo transitivo direto. Um programa é o objeto direto do verbo importar. Esse que retoma o programa, sendo equivalente a o qual. Se é equivalente ao qual, esse que é um pronome relativo. Se ele é um pronome relativo, toda essa oração aqui, que vem até aqui, ó, ela é uma oração subordinada adjetiva restritiva, o que torna, nesse momento, a oração número 1 a oração principal da oração 2. Essa aqui é restritiva da oração número 1. Tá, vamos ler tudo. Tá vendo esse o antes do quê? Esse o aqui, muito bem. Quando você encontra um o antes de um que pode ser trocado por aquilo, significa que esse o já é um pronome demonstrativo. E significa outra coisa importante, que esse que já é um pronome relativo. E se ele já é um pronome relativo, você já sabe que aqui ele vai iniciar uma oração subordinada adjetiva restritiva em relação à oração 2, que é subordinada da 1, mas é principal da oração 3. Então, os grandes mestres das lutas, sujeito, conseguiram. Quem consegue alguma coisa. O que eles conseguiram? Aquilo, representado pelo que. Então, esse que equivale àquilo, vai atuar como objeto direto. O em anos indica um momento que levou para acontecer o verbo adjunto adverbial de tempo. Pronto, mamão com açúcar. Agora vamos para análise. Na expressão tudo o que os grandes mestres. Os termos destacados classificam-se como artigos indefinidos? Não, primeiro que indefinido já não seria de todo jeito. Se você ficou em dúvida sobre serem artigos, eu te digo que o primeiro o é um pronome demonstrativo, pois ele apareceu antes de um que, poderia aparecer também antes de um de e equivale à palavra aquilo. Beleza? O segundo o, sim, é um artigo definido e não indefinido. Esse aqui está fora. A forma verbal conseguiram está na terceira pessoa do plural para concordar com o sujeito grandes mestres das lutas. É sujeito? É. Ficou na terceira? Ficou. Por enquanto, ainda que falte um adjunto adnominal, ainda é uma questão, é uma alternativa possível de ser correta. Na expressão a Rede Globo importa um programa, temos dois sujeitos simultaneamente. Rede Globo, não. Um programa a gente sabe que não é sujeito, que é objeto direto. As vírgulas são usadas na expressão a médio e longo prazo para separar sujeito do predicado. Não, essas vírgulas são usadas para isolar um adjunto adverbial de tempo deslocado. E, digo ainda, maldosamente deslocado entre os verbos da locução. Esse cara é só uma pergunta perguntando quantas orações, ele só ia rabiscando. Sim, exatamente. Então aqui, o que sobrou pra gente como resposta correta foi de fato a alternativa C. Vamos lá. Subira, descia. Subira, já sei qual é o tempo verbal. Pretérito mais que perfeito. Descia. Pretérito imperfeito. Pretérito imperfeito, perceberam? Descia era uma ação que começou a acontecer e que não se concluiu, ou que era habitual e deixou de ser. Eu não sei, não li o texto. Mas seja como for, eu já peguei o tempo verbal dos dois. Os verbos subir e descia e exortava estão no tempo verbal pretérito perfeito. Não, já sabe que é mais que perfeito, que é imperfeito. Já próximo.
Os verbos subira, descia, exortava estão no pretérito imperfeito. Está fora também, quem já sabe que subira é pretérito mais que perfeito. O verbo subira está no futuro do presente. Aqui é subirá estaria. Tem que pegar o cara que confundiu totalmente a brincadeira. Então já está fora. Não é subirá, é subira. O verbo subira está no pretérito mais que perfeito? Sim, pois indica um fato que aconteceu antes de outro fato no... Está errado. É no passado. O pretérito mais que perfeito é o passado em relação a um outro acontecimento também no passado. Aqui está dizendo que é o presente. Então isso já está fora. O verbo subira está no pretérito mais que perfeito, pois indica um processo que aconteceu antes de um outro fato, também no passado. Opa, vamos ler o resto. Os verbos descia e exortava estão no pretérito imperfeito, pois indicam um processo que ocorreu no passado, expressando sua duração, e que não foi concluído. A gente acabou de ver que isso é o pretérito imperfeito. É o verbo que começa a acontecer no passado e que não se conclui. Todos estão no modo indicativo. Essa é a resposta para essa questão. Tudo bem, amigos? Até aqui? Um dos fenômenos mais... Isso aqui já é o enunciado da questão. Tá? Um dos fenômenos mais interessantes e de rápida consolidação foi também a criação de verbos para substituir expressões analíticas. Eu falei para vocês agora há pouco que é uma expressão analítica. Se você não se lembra, eu vou explicar com um outro exemplo. Quando a gente vai estudar substantivo, uma das coisas que a gente estuda é grau do substantivo, que pode ser grau normal, aumentativo ou diminutivo. O aumentativo e o diminutivo podem ser sintéticos, uma palavra só, ou analíticos, mais de uma palavra. Tá bom? Exemplo. Menino, substantivo, grau normal. Menino grande, grau aumentativo analítico, duas palavras. Analítico, duas palavras. Vamos transformar o aumentativo sintético? De menino grande vira? Meninão. Menina pequena, diminutivo sintético, diminutivo analítico. Menininha, diminutivo sintético. Então, quando a gente fala em analítico e em sintético, que fique na língua portuguesa, que fique claro, o que é analítico tende a ser maior, ter mais de uma palavra. O que é sintético, naturalmente, resumido, tende a ser menor, normalmente uma palavra só. Estou falando isso para você se inteirar disso aqui, porque isso aqui não faz parte da matéria. Eles estão falando aqui, ó. Foi também criação de verbos para substituir expressões analíticas. O que é uma expressão analítica? Formada por mais de uma palavra. É só isso. Priorizar ou disponibilizar, que parecem tão comuns, com o jeitão de que vieram no tempo de Camões, ou seja, priorizar e disponibilizar são verbos novos. Antigamente, a gente falava assim, dar prioridade ou tornar disponível, alguma coisa assim. Então, vamos ver. Que parecem tão comuns com o jeitão de que vieram do tempo de Camões, na verdade, não terão mais que 20 anos e também já estão no dicionário. A partir desse trecho, vamos querer que a gente analise o que foi dito aqui. É possível afirmar, é correto afirmar. Priorizar e disponibilizar são formas antigas do tempo de Camões? Não, velho, acabaram de falar que faz 20 anos isso aqui. As formas analíticas são mais interessantes, mesmo que você ache que elas são mais interessantes. Aquele pedaço de texto disse isso. Por isso que é baseado no que foi dito naquela afirmação. Isso aqui não fez parte da afirmação. Priorizar é uma forma sintética que veio substituir a forma analítica, dar prioridade. Sim, exatamente isso aqui. Palavras com mais de 20 anos já são consideradas arcaicas? Não. O desaparecimento de priorizar e disponibilizar é iminente. Não, isso aqui está tranquilo, né, gente?
Normalmente, a gente faz essa observação de modo instintivo mesmo, tá? Mas agora eu te disse o que é para você fazer. Agora, você vai ter que analisar se esses verbos concordam, se eles combinam, se eles podem conviver em harmonia, levando em consideração tempos e modos. Vamos ver? Se os planos de saúde não tiverem um custo tão elevado, ocorreria. Se eles não tiverem, ocorreria. Se eles não tiverem, ocorrerá. Então, tiverem, ocorreria, não combina, essa aqui está fora. Se os planos de saúde não tivessem um custo tão elevado, ocorre o contrário. Se eles não tivessem um custo elevado, ocorreria o contrário. Se os planos de saúde não tiverem um custo tão elevado, ocorrerá o contrário. O potencial de crescimento desse setor teria efetivado a curto prazo. Vamos lá. Se os planos de saúde não tenham um custo tão elevado, já nem dá, né? Se os planos de saúde não tivessem um custo tão elevado, ocorreria o contrário. O potencial de crescimento desse setor se efetivaria a curto prazo. Então, a gente aqui acabou enxergando que os verbos estão mais confortáveis entre si na alternativa E. Tudo bem? Então, essa é a nossa resposta. Próxima questão. Você leu isso? Aqui diz que a TV é um veículo de cultura. Um veículo de cultura? Aham. Se fosse a cultura, se eu fosse a cultura, saltava do veículo e ia a pé. O tempo verbal e modo verbal de leu e diz. Leu é o quê? Pretérito. Pretérito o quê? Perfeito. Já leu, começou e terminou, ninguém atrapalhou. Pretérito perfeito. Diz. Presente. Eu digo, tu dizes, ele ou ela diz. Então, já sabemos aqui. Ah, sim, e o modo. Leu. A ação é tida como certa? Indicativo. Diz. Presente do indicativo. Vamos só para cumprir tabelas aqui, né? Pretérito perfeito no indicativo e presente no indicativo. Pronto. Essa aqui é uma boa questão. Assinale a alternativa que apresenta a correspondência correta entre os tempos verbais em destaque. Balas mágicas. Se você tivesse comprado, a minha vida ficaria mais doce. Se você tivesse comprado a minha vida, teria ficado mais doce, penso eu. Balas mágicas. Se você comprar, a minha vida teria ficado mais doce. Balas mágicas. Se você comprasse, a minha vida ficou mais doce. Balas mágicas. Se você comprava, a minha vida ficará mais doce. Balas mágicas. Se você tiver comprado, a minha vida ficasse mais doce. Sendo assim, qual é a única possibilidade que a gente teria aqui? Balas mágicas. Se você tivesse comprado, a minha vida ficaria mais doce. Exatamente. A gente tem aqui balas mágicas. Se você tivesse comprado, a minha vida ficaria mais doce. O tivesse comprado indica uma ação passada, certo? O ficaria é o futuro em relação àquele momento do passado. Então, a gente encontrou aqui a alternativa A como a resposta correta, por absoluta inaptidão das outras respostas. Tudo bem até aqui, amigos? Desliga a TV e pensa. Percebe que eu tenho dois verbos?
Esses dois verbos estão dando uma ordem? Sim. Se estão dando uma ordem, eles estão em que modo? Imperativo afirmativo ou negativo? Afirmativo. Aqui, então eu vou dar uma forcinha, tá? Desliga a TV e pensa. Qual é o sujeito do verbo desliga? Vamos tentar? Eu desligo, tu desligas. Tira o S. Desliga, tu. Entenderam o que eu acabei de fazer? Eu já apliquei a tabelinha. Verbo pensar. Eu penso, tu pensas. Lembra que eu tiro o S do tu e empurro para o meio? Então é pensa, tu. Que sujeito que a gente está procurando? Tu. Eles vão pedir para a gente passar isso para o imperativo negativo, tá? Como é que a gente forma imperativo negativo? Você lembra? Coloco o não na frente e puxo todas as formas do presente do subjuntivo. Beleza? Então fica assim. Eu sei que é o tu, certo? Então vou conjugar no presente do subjuntivo. Qual que é a muleta que eu uso para conjugar no presente do subjuntivo? Eu espero que eu pense, eu espero que tu penses. Então, não penses tu. Entenderam o que eu acabei de fazer? Eu peguei o tu, porque eu sei que é a pessoa da qual eu estou falando. Peguei o presente do subjuntivo, eu sei que nada muda. Então, resposta, não desligues. Eu espero que eu desligue, eu espero que tu desligues. Então, não desligues a TV. Eu espero que eu pense, eu espero que tu penses. Então, não penses. Ou seja, a alternativa D de dado é a resposta que a gente procurava para essa questão aqui. Entenderam o porquê disso ter acontecido assim? Então, terminamos a nossa aulinha de hoje com a bateriazinha de exercícios. Já começamos de um jeito pesado, porque eu acho que verbo é um assunto dos mais cansativos. Na próxima aula a gente conversa sobre orações subordinadas, resolução de exercícios ou algum outro assunto que vocês sugiram aí durante a semana. Beleza? Então, queridos, obrigado e terminamos aqui a aula de hoje.